E vamos ver como é que vai ser aí os próximos dias. Para a gente voltar a falar um pouco do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e eu sei que a gente está muito preocupado com essas ausências, mas a gente vai ficar falando 1 hora só de lesão aqui na live. Eu vou chamar a sonora aqui do Crespo, porque ele tem uma estatística positiva, né? Que ele até brincou na coletiva, que é a seguinte: desde que ele chegou, o São Paulo é o time que mais pontuou no Campeonato Brasileiro. 20 pontos conquistados desde a volta do Crespo. Ele voltou contra o Flamengo, né? Foi aí a única derrota que ele teve no campeonato desde o seu retorno, e ele brincou, né? Porque ele foi perguntado da estatística, e aí ele fez uma brincadeira, ele falou: isso é uma lástima, eu tinha que ter chegado antes, tal. Enfim, bora ouvir o que disse o Crespo. Lástima, tenía que llegar antes. Não, é um momento bom, um momento legal, onde, como falei antes, está tudo certo, tem muito comprometimento da parte dos atletas, tem um grupo unido com muita fome de vitórias, em um momento difícil, delicado, e agora é um momento bom, mas temos que continuar por este caminho, pé no chão, tentar de continuar neste jeito, respeitando as formas que o time pretende jogar. E acho que vamos a ter muitas possibilidades e coisas boas. Daí o Crespo falando um pouco em relação, então, a essa fase, né, positiva vivenciada no São Paulo Futebol Clube. E é um fato, né, Renan? Ele consegue mudar bastante a perspectiva da temporada, faz aí um grande ano até aqui, né? Consegue ter jogos positivos. A gente falou de voltar a ter prazer em ver o São Paulo jogar, mas é um cara que consegue surtir o efeito imaginado. Obviamente vai ter muitos percalços aí, né? Principalmente com essa questão de lesões que a gente está comentando, mas a gente dorme tranquilo às vezes quando tem jogos como esse de ontem, né, Renan? E mais do que isso, ele trouxe para o time não só o resultado, né, que são muito bons, a performance do Crespo, né, do time do Crespo é performance de líder, performance de liderança, de estar brigando ali com o Flamengo e com o Palmeiras. O fato é esse. Por isso que ele fala que lástima, né? Se eu tivesse chegado antes, quem sabe a gente ia pensar no brasileiro de uma outra maneira, né? Mas mais do que o resultado, ele trouxe um padrão, ele trouxe uma forma de jogar, uma identidade, que é isso que você fala, Gabriel. A torcida está indo para o Morumbi, está indo nos jogos do São Paulo, sabendo o que vai encontrar dentro do jogo. Vai jogar bem sempre? Não. Algumas vezes vai sofrer, vai pegar adversários bons e vai sofrer, mas ele trouxe para o São Paulo uma identidade muito clara de jogo, e que é muito bom de ver, de muita intensidade, de muita pegada quando não tem a bola, mas de jogar bastante com a bola, de propor o jogo, de um time de muita rotatividade no meio de campo, de muita movimentação, de velocidade, de imposição, de controlar, mas sendo vertical no momento certo. E isso, sinceramente, eu não esperasse que fosse um resultado tão rápido. Porque tirando o jogo contra o Flamengo, que de fato nós somos, e o de volta do Atlético Paranaense, que a gente joga com o jogo inteiro com a menos, todos os outros jogos, o São Paulo mereceu ganhar. O São Paulo jogou para ganhar. O São Paulo teve o mesmo padrão de jogo dentro e fora de casa. E isso é todo o mérito do Crespo. É todo o mérito dele e da comissão técnica dele. E com mudanças, né? Mudando os jogadores. Contra o Sport mudou até a estrutura tática. Então, isso tudo é mérito dele. E dos jogadores, obviamente, que assimilaram com muita rapidez. A qualidade eles têm. Nós temos ótimos zagueiros, né? E os três estão jogando sempre, né? Nós temos três, são outros que estão, são três zagueiros que estão no risco aí também, né, Gabriel, de lesão, eles estão jogando sempre, né? Mas isso é mérito dele, dos jogadores que assimilaram muito rápido. Pô, cara, e você tem muita razão. É prazeroso ver o São Paulo jogar. Dá vontade de ver o São Paulo jogar. A vontade que eles entram dentro do campo e a qualidade que eles estão colocando. E isso é fundamental para aquilo que eu tenho como prioridade. Quem é o Renan para ter prioridade? Zero. Mas eu, como torcedor, posso ter a minha opinião. E a minha prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. Não tira o foco do Campeonato Brasileiro. A gente precisa estar na Libertadores do ano que vem. Do ponto de vista
esportivo e principalmente financeiro. A gente precisa disso. Não vamos tirar o foco. O Crespo sabe muito bem quais são os principais objetivos do clube. Não tira o foco do brasileiro porque é muito possível. Porque a forma que esse time tem jogado, é muito possível a gente conseguir uma vaga no G4. É possível, né? Só não pode perder o foco. Exato, tem que continuar com esse foco, com essa empolgação o São Paulo, Fernandão. E aí a gente falou dessa estatística aí também, e o Renan pontuou a zaga do São Paulo. Ontem foi dia de um cara que jogou muita bola. Muita bola. O que o Ferrarese jogou ontem é brincadeira. Queria que o Fernandão falasse um pouco. 8 bolas recuperadas, 7 desarmes, 4 cortes e 3 interceptações, mais 13 disputas de bola do André Silva. 20... E a caneta que ele deu no Rony, vocês não colocaram, produção? Vocês estão de sacanagem. E mais uma caneta, né? 22 ações defensivas contra o Galo. Monstro, né, Fernando Camargo? Não tem outra palavra. Ah, não. Nahuel tá vivendo um momento muito especial, né? Porque ele é constantemente convocado para a seleção também, e no São Paulo deixou aquela história de ser assistente de lateral. É um zagueiro que joga pelo lado direito e sobe muito, e sabe jogar bola, né? Sabe jogar bola. É um zagueiro que sabe jogar, que desarma, que se posiciona muito bem. Contra o Nacional no jogo de ida, né? A gente tomou muito susto, ficou muito bravo com ele, inclusive, né? Porque ele não foi muito bem naquele jogo. Mas é um cara que é importante demais para o elenco, né? E é um zagueiro que, quando precisa dar bicuda, ele dá, marca em cima de forma leal, não é um cara que é constantemente amarelado, né? Sempre está bem ligado no jogo, e isso é muito mérito do Crespo. Muito mérito do Crespo de saber onde utilizar ele dentro de campo. E ele, às vezes, tem umas loucuras de sair jogando lá, né, Renan? Que às vezes o jogador fica ali. Não, pode ir que eu fico seguro a bronca. Você que era volante, muitas vezes acontecia. Vai lá, se vira aqui que eu seguro para você. Só que ele é doidão, cara. Ele sai jogando, driblando lá na frente, né? Já deu 3 assistências no campeonato e é muito legal ver ele feliz, né? Ele está muito contente, o jeito que ele atua e ajuda demais o time. É um zagueiro que vira quase um armador para o time, e quando precisa para chegar para fazer gol também faz. Então, continue assim, nosso querido Nahuel Ferrarese, com esse sorriso aí para ajudar, mas sem ser louco contra o Nacional, porque ele falhou em um dos pênaltis, ajudou a deixar o time nervoso em alguns momentos, mas no dia normal dele, ele sempre vai jogar para cima e vai ajudar pra caramba, Gabi. Aquele jogo lá, Fernandão, acho que ele estava muito... Não foi nem o... Foi psicológico. Ele estava muito afoito, ele estava muito pilhado, né? E discutindo com o juiz, discutindo com o jogador. E daí o cara perde um pouco o foco no que de fato ele tem que fazer, no trabalho dele. Né? Ele estava querendo brigar mais do que jogar. E passou por isso, essa má atuação. Mas isso fez o Cardona cair na pilha dele e ser expulso na volta, né? Também teve o ponto positivo. Mas e o risco que ele correu de ser expulso? Sim, claro. Certo? Ele tem que tá focado no trabalho que de fato ele tem que fazer. Eu acho que o jogo ruim dele lá contra o Atlético Nacional passou muito mais por isso. Que ele ficou pilhado, ele ficou puto com simulação acho que foi do Marlos Moreno lá, simulava toda hora que ele vinha por trás, o cara já se jogava, ele foi ficando puto com isso e foi se perdendo mentalmente no jogo. Mas o que esse jogador tem jogado na posição dele, cara, é impressionante. Ele dá caneta, ele dá chapéu, ele tira a bola de cabeça como tem que tirar, ele chega junto como tem que chegar, ele antecipa, porque a leitura dele de jogo e tática é impressionante. Né? Então, o que tem jogado junto com os companheiros, né, o sistema, o Sabino tem jogado muito bem, gente. A gente fala pouco do Sabino. O Sabino tem jogado bola pra cacete, mano. Tá jogando muito o Sabino. O Alan Franco, a gente fala sempre dele, né? Mas o sistema como um todo tem jogado muito bem, né? A expectativa que eu tenho do Cédric tá jogando muito bem. Esse bem. É outro que eu ia falar. O Cédric jogou muito ontem, Renan. Jogou muito, Cédric. É a expectativa, né? Que eu e o Sim, a gente sempre fala a respeito da expectativa que se cria do cara. Pela minha expectativa, o Cédric, ele sempre joga bem.
sempre faz o simples bem feito, como o Ilcinho fala, né? Então, é isso, o sistema. O Enzo, mesma coisa. Só essa questão de saber a hora de dar o bote, saber a hora de ir toreando o cara, vai levando, vai jogando ele lá pro fundo, né? Ontem ele faz uma falta no segundo tempo que o Scarpa bate a bola na trave, meu. Ele bate a falta na trave. Outro risco que ele nos colocou, certo? Fora isso, é outro jogador extremamente confiável, né? Que ali forma um sistema muito forte. Então, pô, eu acho que a gente tá muito tranquilo nisso daí. A preocupação é que eles têm jogado sempre, né? Não tá tendo oportunidade de variar os 3 zagueiros. Isso é preocupante, né? Não sei o Arboleda quando volta, o Tolói quando vai ter condição. Essa é a preocupação, porque a gente não pode perder esses 3 zagueiros. Não podemos de forma... Tem que vir esses 2 e não podemos perder esses 3.